Votos cordiais de saúde e paz a todos. Desde o Código de Hammurabi, passado o tempo, temos recebido como catadupas advindas dos céus, livros orientadores que de alguma forma buscam despertar a consciência de todos nós. Em civilizações diversas, livros estes que atravessam o tempo e até hoje de alguma forma nos chegam como um eco, ou talvez como ondas quando uma pedra que se instala num lago ecoa até as suas margens. Assim iremos observar que da Índia herdamos o Vedanta, do Egito o Livro dos Mortos, e assim sucessivamente, obviamente passando na teca dos profetas, que deixa para nós a Bíblia, e em especial para nós cristãos, o ponto culminante, que é a figura do Novo Testamento. É indiscutível que estes livros contribuem, cada um da sua forma, vinculado à cultura e ao tempo em que foram apresentados à humanidade. Mas não seria a ousadia nós falarmos que a obra primeira do Livro dos Espíritos apresenta a síntese de todas essas obras, indo muito além, sendo um verdadeiro convite para cada um de nós desvendarmos talvez os antigos mistérios, agora pela ótica da ciência da razão. Quando Allan Kardec organiza este código, este livro primeiro que serve como a base de todo o edifício da codificação, perceberemos que o momento histórico era um momento bastante peculiar. Mas antes que venhamos a chamar a atenção para este ponto que será necessário, para que venhamos a entender por que nós espíritas falamos tanto, aquilo que os benfeitores nos falam através das diversas obras, quando nos diz que o Livro dos Espíritos inicia uma nova era para a humanidade. Porque, na verdade, inicia uma nova era, ou deve iniciar uma nova era para o espírito humano. Mas quando olhamos, parece que essa nova era surge com sofreguidão, porque, obviamente, esse conhecimento ainda não atende à coletividade. Para entendermos desta frase, compreendendo na intimidade este sentido e o desafio que é para cada um de nós a vivência desta doutrina, é preciso que nós lembremos que nós vivemos sobre dois grandes eixos no desenvolvimento do pensamento. De um lado, o eixo da magia e religião. Do outro lado, a experiência, a ciência e a filosofia. E que durante muito tempo, nessas paralelas que caminham e que não se juntam, é necessário que haja algo neste meio para que venha a desaguar de alguma forma. Este meio que venha ligar de alguma forma esse paralelismo da magia e religião, da ciência, da experiência, vem a praxis, a nossa prática do dia a dia, através dessa história, onde irá desaguar então nesse conhecimento, onde formará uma dualidade cultura-civilização. Estes conhecimentos religiosos, como falávamos, esses livros sagrados estão atrelados a essa dualidade. Assim, o Espiritismo, quando chega, apresentado em a obra primeira, o Livro dos Espíritos, também encontra-se imerso nessa dualidade cultura, sociedade daquele período. Allan Kardec, então, ali encontrando-se imerso naquele meio,
Precisamos compreender desde já essa caminhada do pensamento evolutivo em que nos dava como presente a força da ciência que agora, através daquele fenômeno histórico da Revolução Francesa, colocava abaixo a figura do Deus da teologia, do conhecimento da religião que vigia a época apresentando uma outra realidade, o Deus chamado razão, da possibilidade da sonda investigativa, lançando o homem em patamares diferentes de compreensão. Assim, Allan Kardec passa por um período como qualquer outro da sua estruturação do conhecimento, entrando em contato com os filósofos dos mais diversos pela sua própria formação. Afinal de contas, era um estudioso. E ali, através dos fenômenos que iniciavam, que 6 anos antes, já na América começava, Allan Kardec fora chamado, ou melhor, o professor Rivaio chamado para entrar em contato com aqueles fenômenos. Descobre um universo paralelo, a priori, e a partir dali das causas inteligentes, que começava a perceber através dos questionamentos que eram feitos para determinados objetos, em especial a mesa, que quando as pessoas colocavam a mão sobre ela havia a movimentação, e feito um acordo entre ambas as partes através das batidas que a mesa dava ao tocar no solo, percebera então o professor Rivaio que ali havia essa inteligência e começa a utilizar do método indutivo e dedutivo para conseguir extrair, e aí começamos a perceber que a chamada filosofia espírita apresenta raízes em praticamente toda a história da filosofia, utilizando da maiêutica socrática, do questionamento ou talvez da dialética, como queiram, investiga o espírito, porque aquele se denominara como tal porque fugia ao pensamento dos que estavam a investigar. Pensaram no corpo físico, na própria fisiologia, pensaram no magnetismo, no eletromagnetismo, na eletricidade, mas não passava pela cabeça a figura do espírito. Mas ele se apresenta, e uma vez se apresentando, agora tinha ele a possibilidade de investigar aquela causa inteligente. E começa-se assim a era deste espiritismo moderno, por que não dizer contemporâneo, onde se tornava um desafio conseguir enxergar um novo horizonte, extraindo lições que conseguissem vencer esta dualidade, cultura e civilização. Porque, afinal de contas, se nós formos observar a religião até aquele momento, se fizermos um passeio histórico, não havia muitas diferenças. Mesmo diante destas obras magnânimas, o eixo da magia e religião falava mais alto do que o outro eixo, da experiência, da ciência e da filosofia. O medo imperava, afinal de contas, foram séculos, quiçá milênios, utilizando-se desse eixo para sustentar, para poldar, para tolher, de tal maneira que nesta desvinculação advinda da falta do uso do racional, o indivíduo, na sua praxis, fazia com que ele estivesse em contato com o eixo da religião e da magia, criando mitos em sua mente que repercutia na sua ação social. De tal forma que a história da humanidade fala desta dualidade na sua prática, guerras das mais diversas, conflitos de todos os matizes, que verdadeiramente iniciavam do próprio conceito que o homem trazia deste futuro, porque ele se apresentava sombrio ou pelo menos uma grande interrogação, restando para algumas culturas, em especial a ocidental, o paraíso, o inferno ou o meio termo que era o purgatório. Mas não era algo que visitava a razão, de tal forma que os indivíduos não se sentiam convencidos de viver de acordo com aquelas leis, porque Jesus apresentava-se como a figura do Deus vivo que veio à Terra. Então aí havia a unicidade, Jesus ser Deus
E a partir dali, nesta distância que se criava, era difícil perceber na figura dele um modelo para ser seguido, porque o que estava valendo e o que se observou ao longo do tempo era uma prática de cada um por si e Deus por todos. Fugindo desse conceito e dessa realidade, perceberemos então que a ciência, ou melhor, só existe a partir do momento que houveram homens que a fizeram, que buscaram romper com um tolimento que a força religiosa ou mágica propunha, e a partir dali criando um conflito ou uma separação da ciência para com a religião vigente, continuando nesse paralelismo. É interessante percebermos que havia então a obediência de alguma forma, onde desde tempos perdidos perceberemos indivíduos que vêm à frente de grupos que se destacam da sua horizontalidade, tornando-se pontos de referência, mas que mais tarde, voltando ao plano real, depois do desencarne natural, perceberemos que aqueles que continuam as suas ideias, aí sim, mesclada dos interesses inferiores, conseguiam comandar a coletividade, perdendo os indivíduos a característica da autonomia, porque o medo lhe comandava as ações. E a partir dali, dogmas inúmeros surgiram. E nesse processo do dogma fica marcado no inconsciente a ligação desta criatura para com estas lições de transcendência, muito mais materializadas e horizontais do que a proposta verdadeira da libertação do espírito. Para que fique claro, passávamos a obedecer à religião, para que pudéssemos ter alcançado os nossos objetivos. Havia um interesse, não o entendimento. Havia o medo e não a razão. E assim o homem se porta ao longo da história, chegando naquele momento crucial, onde 6 anos antes, ou nessa média, se erramos foi por pouco, quando Karl Marx grita o seu manifesto comunista em Londres, na mesma noite em Nova York, em Hydesville, começava os fenômenos espiritualistas modernos. Quando o professor Rivail é chamado, já havia uma literatura prévia na América, falando dessa realidade. Assim, professor Rivail, que mais tarde viria a adotar o seu nome em uma reencarnação precedente, antiga, não a imediata, adota o Allan Kardec. E a partir dali ele investiga, ele aprofunda essa sonda e verdadeiramente codifica, traz em códigos organizados, numa estruturação de raciocínio e de conhecimento, porque para ele tudo que estava se apresentando também era novo. E ali inicia o germe, ou é lançada a semente da nova era para a humanidade. É desafiador, porque iremos perceber, se olharmos com bastante zelo, que até muitos espíritas ainda não conseguem vivenciar o espiritismo. E nós não estamos falando aqui por esta paralela ou pelo eixo da religião, de sermos pessoas perfeitas, no intuito de amar, perdoar, tolerar, praticar a caridade, ter a fé inabalável. Não. Percebemos que pela falta de busca do conhecimento espírita, que não se encontra em nenhum outro canto a não ser na codificação, porque foi este o trabalho de trazer estas lições organizadas para que o indivíduo agora elabore as suas consequências. No momento em que nós não vamos a esta obra e começamos a estudar, não descobriremos o que é verdadeiramente o Espiritismo. E o ciclo desta dualidade, cultura-civilização, ela se repete também em muitos de nós, que trazemos as fuligens e os mesmos hábitos de religiões anteriores, que frequentamos ao longo dos milênios, trazemos para esta doutrina, onde ela apresenta verdadeiramente uma nova era, porque traz conceitos próprios.
não encontraremos os conceitos trazidos pela doutrina espírita nessa ciência materialista. Conseguimos perceber o diálogo entre o que os espíritos falam e o que a ciência vem desvendando. No entanto, ainda assim, o que o espiritismo, através desta obra, nos traz é algo completamente novo. Novo. Conceitos que foram, obviamente, aprofundados, pesquisados pela ciência espírita que Allan Kardec funda. E ele próprio diz, porque muitos dizem, não pode ser ciência, ou não tem condições de ser ciência, e o próprio Allan Kardec, cientista como era, chama a atenção que a ciência materialista da época não tinha condições de averiguar, de sondar uma realidade que transcendia a matéria, tendo em vista que ela era materialista. Só uma ciência agora diferenciada, no qual ele utiliza esses dois métodos que falamos anteriormente, o indutivo e o dedutivo. Ele vai tirando as conclusões e estrutura da ciência espírita. Então, observa a resposta dos espíritos. E neste processo de juntar, analisar, codificar as respostas, tira as suas conclusões filosóficas. E das lições filosóficas, em analisando as consequências advindas dela, percebe as leis morais, criando então a estrutura da ciência, da filosofia e da religião. Era e ainda é algo novo. Porque por mais que nós venhamos a falar de evolução em tempo, é interessante o quanto estamos presos ainda a querer viver na doutrina espírita as religiões de outrora. A obra, o Livro dos Espíritos, ele na verdade é uma síntese de 4 partes. E nessas 4 partes nós perceberemos o quão genuína é a obra, o quão grandiosa, o quão desafiadora para cada um de nós o é, porque nós somos partes dessa história do próprio planeta, onde trazemos as nossas experiências que estão no inconsciente, onde diante de algumas informações muito novas, nós ficamos reticentes e frequentemente repetimos os equívocos. A primeira parte, quando ele organiza, obviamente ele pensa naquilo que há de fundamental. Deus. E quando nós falamos Deus, é interessante porque cada um de nós estrutura a sua ideia, que está relacionada a figuras que já estão caquéticas, que a doutrina espírita exatamente rompe naquele momento, cujo Deus encontrava-se esquecido, ou pelo menos colocado de lado, porque aquele Deus, naquela figura que muitos de nós ainda temos, já não servia. E como Allan Kardec não sabia de outra coisa a não ser aquela, o que os espíritos trazem abre o leque de possibilidades, das causas primárias, e começa a falar de Deus. E observemos quanta originalidade, quanta genuinidade existe no Livro dos Espíritos e no Espiritismo. Para quem sabe, talvez agora todos nós sendo chamados a atenção sobre o que é o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, possamos voltar com mais carinho para esta obra. Porque o hábito nosso é tão comum que quando a gente fala de Deus, a gente vai encontrar a palavra de Deus na Bíblia. E nós lemos e não refletimos nem nesse próprio conceito, que repetimos de forma quase que automática. Assim se fala do Livro dos Espíritos. Vamos ler? Vamos ler. E as pessoas leem perguntas e respostas e esquecem de perceber a genuinidade. Deus, então, nessa figura em que os Espíritos trazem, todos nós temos decorado da inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com suas características peculiares. Imaterial, imutável, onipotente, único, soberanamente justo e bom.
Passamos a conhecer a sua providência e essas suas qualidades limitadas ao nosso entendimento, onde permeia todo o universo. E nessa mesma primeira parte nos fala da tríade que constitui o homem. Nós somos compostos por 3 elementos: corpo, espírito, e esse corpo seria matéria. Espírito, matéria, e sobre isto, Deus. E quando percebermos, estes 2 elementos encontram-se permeados pelo primeiro, havendo então nesta tríade uma unidade. Havendo nesta tríade a unidade, e ligando o espírito ao corpo, existe um elemento semimaterial, que ele é quase chamado de perespírito, que abre para nós uma nova realidade complexa e bem interessante. Dentro da primeira parte, nos fala da pluralidade dos mundos. O que é que tem de mais, Alisson? Quantos conceitos estão imersos nessa realidade? Ouvimos falar tanto em sociologia. E podemos dizer que o Espiritismo inicia a sociologia cósmica. Porque fala da progressão dos mundos, de outras sociedades, de outras realidades. Qual a ciência materialista que fala sobre isso? Não tem. Qual a ciência ou a religião que consegue mostrar o Deus como uma inteligência suprema que expressa-se através das suas leis? Onde não está voltado para a figura de um ser antropomórfico, mas na verdade algo que comanda, gerando então a consequência para nós de que não há injustiças, porque se é uma lei que rege todo o universo e esse Deus sendo soberanamente justo e bom, tem algo que comanda, que orquestra. Quando falamos dessa pluralidade dos mundos, precisamos imediatamente romper, inclusive com conceitos que observamos ao longo do tempo. E quando olhamos para a história e lembramos de Galileu Galilei, que seria queimado porque fala do heliocentrismo ao invés do geocentrismo, percebemos que a doutrina espírita, ela nem acredita nisso. Não no contexto histórico, em absoluto, e nem que a Terra não gire em torno do Sol. Também não é assim. Mas ela observa agora que o homem, ele não se torna cidadão do planeta Terra, porque quando ele abre para o entendimento da pluralidade dos mundos, esta sociologia apresenta-nos a cada um de nós como cidadãos do cosmos, não da Terra. Então nós não somos ou estamos preocupados com o heliocentrismo, porque nós estamos aqui, nós não somos daqui. São repercussões que advêm dos conceitos que os Espíritos dão. E às vezes nós não estamos ali antenados, porque estamos preocupados em ler a pergunta e ver a resposta. E aí quando começa a decorar muita pergunta e resposta, já acha que sabe muito de espiritismo. Você faz a pergunta, o cara dá a resposta. Porque tem gente que tem mente brilhante. Decora tudo. E aí observamos com alegria Charles Darwin lançar a sua teoria da evolução. E a gente diz, espiritismo. E eu lamento frustrá-los, mas o espiritismo não acredita naquela teoria da evolução. A obra é original demais. Porque no momento em que ele nos apresenta Deus como a inteligência suprema, não há fenômenos na Terra que não obedeçam à lei. E Darwin falava da questão da aleatoriedade dos genes. Não há nada aleatório no universo. Então nós não somos evolucionistas, somos espíritas. Daí a física quântica busca agora perceber a ligação, que tudo está conectado, mas a doutrina espírita falava isso a partir de 18 de abril de 1857, do átomo ao arcanjo. Está lá. Primeira parte do Livro dos Espíritos. E abre-se então para nós a segunda parte,
quando ele fala agora do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Apresenta-nos então aquela ideia extraordinária que nós já estamos exauridos de ouvir ao longo do tempo, mas nunca pensamos na repercussão disso em nossas vidas. Quem daqui não sabe que nós somos espíritos? Nossos irmãos de todas as religiões conhecem. Mas a forma com que a doutrina espírita e o livro dos espíritos apresentam o que é espírito muda a nossa vida de uma forma peculiar. Primeiro de tudo, torno-me um ser imortal. Obviamente, neste processo da imortalidade, então ninguém perde ninguém. Posso perder de vista por um instante, mas voltarei a vê-lo. Porque o mundo da origem, Allan Kardec nos traz, nós não somos da terra, estamos nela, somos espíritos. Nos preparamos na erraticidade para adentrarmos neste corpo físico, na matéria, para exercitar, amadurecer, atingir a meta desta sala de aula, que se encontra espalhado na escola chamada Cosmos, que é a sala Planeta Terra. Então são lições, e este espírito então torna-se agora responsável por si próprio. São consequências muito diferentes, são realidades muito diferentes. Já pararam para pensar que quando nós desencarnamos na Terra, nascemos para o mundo dos espíritos? Quando saímos do mundo dos espíritos, nascemos na Terra. Não há morte, há constante vida, troca, apenas da vestimenta. Muda-se inclusive o paradigma que tanto nos assombra. Tenho plena convicção que muitas pessoas chegam a esta casa arrastando severas dores morais, dores emocionais, com medo, por exemplo, das doenças que assolam nesse período contemporâneo. Essa dualidade saúde e doença modifica-se completamente com o conceito de espírito. Porque a ciência materialista, através das pesquisas, descobrem a bactéria, o vírus, as síndromes das mais diversas. Mães que ficam temerosas quando o filho apresenta espectros do autismo ou de outras situações e diz: eu não terei outro ou outra. Porque, afinal de contas, com certeza irá. De fato, a ciência hoje consegue prever algumas coisas, mas nem tudo, porque é o espírito, através deste laço que o prende à matéria, que irá imprimir nela o que ele traz de experiências anteriores. Muda completamente a teoria. E a ciência começa a caminhar deste lado, a perceber que tem algo diferente, porque diante do genoma humano, que seria a chave para o entendimento de todo o complexo da nossa vida, perceberam, através do código genético de irmãos gêmeos univitelinos, cuja cadeia de DNA é a mesma, uns apresentando um determinado problema e o outro não. Sendo expostos à mesma realidade social, aos mesmos fatores exógenos, mas um desenvolve e o outro não desenvolve. A personalidade, a forma de agir diante de determinados fatos, onde se encontrar a causa nesse espírito. Daí famílias que olham para os seus respectivos filhos ou constituintes e assim diz: meu Deus, aquele dali é a ovelha desgarrada. De onde vem esse que tem gosto tão diferente do resto? Do espírito. E a grande beleza é porque aquela lei primeira, da figura, melhor dizendo, de Deus, que tudo comanda, não permite que um espírito deste esteja no meio da coletividade da família se não houver uma causa para isso, porque há uma ligação. E o corpo, a matéria, ela exatamente tem a característica de absorver deste espírito, através do perispírito, aquilo que há de negativo, que ele trouxe de experiências infelizes anteriores.
E no momento em que passa na terra, então, trazendo as suas deformidades, os seus complexos emocionais, nós não iremos olhar para ele com dó. Coitadinho, nasceu dessa forma. Porque a doutrina espírita nos fala que este espírito agora reajusta-se perante a lei da consciência. E que talvez muitos de nós que olhamos para este ou aquele e chamamos de coitadinho ou assim pensamos, preparamos uma existência de igual forma ou talvez até pior frente às ações que agora escolhemos executar. É a condição perfeita. Dá para perceber o quanto de novidade era trazido naquele momento através dessas partes. Ali fala de uma outra realidade que atinge a cada um de nós, como todas as outras que falamos até agora. O sobrenatural cai por terra. Porque nesta segunda parte do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos traz as informações que os Espíritos estão a influenciar o nosso pensamento, a nossa vida, a ter a possibilidade de comunicar-se através de inúmeros fenômenos que vão desde o mais simples, que seria através do desdobramento e do sonho, onde posso eu encontrar, conversar, pensar, aprender, reaver amigos, como da condição da utilização deste instrumento matéria, que encontra repercussão no elemento semimaterial, um elemento que faz com que haja a ligação e a comunicação deste ser pensante que não perde a individualidade. E podemos ouvir depois: meu filho, minha filha, não chores, eu estou vivo. Porque de fato não há morte, há a passagem, há um renascer. A vida é composta por eternos renasceres. Renascemos da terra e depois renascemos na espiritualidade, quando retornamos. Essa comunicação, então, vem do momento em que é lançado o Livro dos Espíritos, fazer com que a palavra de Heine, que estudava a paranormalidade, ele dizia: a paranormalidade é natural, só a ciência não sabe disso. E a doutrina espírita, mais de um século antes, já falava dessa realidade. Daí não há sobrenatural, há aquilo que está ao lado, próximo, disso que é convencional, mas não foge. Nos falando então para começarmos a enxergar a vida sobre esta unicidade do indivíduo. Porque então não há perdas. Porque então nós não iremos deixar ninguém para trás. Há pessoas que se desesperam e querem agora, mas falam de eternidade. Ainda não compreenderam a realidade do Espírito. Mas Alisson, e agora? E agora o quê? Mas eu perdi e não perdeu. Porque a história continua, porque o Espírito continua. É preciso encontrar-se, na verdade, antenado, para que não venha a angariar para si problemas para o amanhã. Esta segunda parte nos versa sobre essa sociologia, novamente, dos espíritos dos mundos, dessa possibilidade de irmos e virmos como espíritos. Nos fala da escala espírita, daqueles espíritos lá atrás, dos imperfeitos, e que vão subindo a escala onde ninguém se perde. Então, se o indivíduo hoje nos fere, nos machuca, há uma razão de ser, e por mais atrasado que seja, também chegará, porque estamos na mesma estrada evolutiva. E, obviamente, na medida em que compreendemos este fenômeno, o segundo item nos fala da chave de todos os problemas. Se porventura aqui houver alguém com algum problema, a chave encontra-se na segunda parte, quando ele abre para nós a reencarnação. Essa lei extraordinária que dá sentido à vida, que dá sentido às nossas dores, que dá sentido à renúncia, à abnegação, à coragem, à fé.
Porque sem ter um sentido, por que nós temos que continuar neste processo de sofrimento? Que tal sairmos pela porta do suicídio? Porque afinal de contas não há vida após a vida. Não há consequências para o meu ato. Que tal exterminar agora? E a reencarnação nos fala de uma justiça diferente, que possibilita ao indivíduo a paz que nós tanto buscamos. E queremos encontrá-la na condição econômica social que possa nos dar a estabilidade e ainda assim pessoas que não encontram uma razão para viver. O vazio existencial. A reencarnação, então, nos abre a possibilidade deste entendimento e a certeza de que ninguém está passando por qualquer situação que seja de forma injusta. Reencarnar é a misericórdia divina, não nesta visão religiosa, mas da lei, desse ser inteligente, que sabe que uma única existência não seria suficiente para que o indivíduo aprendesse tudo nesta sala de aula, mas dá a ele a possibilidade de voltar e repetir a tarefa, e voltar e repetir a tarefa, e voltar. Então tudo passa a fazer sentido. Por que então magoar-se? Por que então criar expectativas? Por que então exigir tanto dos outros se cada um está na sua condição nesta sala de aula? Há os gênios, há aqueles esforçados, há os inteligentes preguiçosos, há os preguiçosos, há os que não querem nada. Mas desta sala de aula a gente só sai quando atingir a média. Daí por que exigir ao outro? Se neste processo da reencarnação talvez ele se encontre numa posição que ainda não entende o que eu entendo, mas se eu entendo mais do que ele, a obrigação maior é de quem entende mais. Está atrelado. É o que diz quando descobrimos sobre o espírito, sobre o perispírito. Não adianta saber que é espírito e não pensar sobre isso. Não entender os desdobramentos dessa realidade. Na terceira parte, é interessante porque fica fácil. Os cientistas nos apresentam as leis físicas. A gravidade, o atrito e tantas outras que nós vamos ali descobrindo e nos tornamos conhecedores. Percebamos o tempo em que chega a doutrina espírita, no momento em que a ciência apresenta a maioria das leis. E não só as leis, mas os desdobramentos sociais para o conforto e o crescimento da sociedade de uma melhor maneira. A teoria da saúde e da doença, a medicina social, a máquina a vapor, a comunicação que surge à distância, o encurtamento ou desaparecimento das fronteiras, tudo isso era o momento onde chega a doutrina espírita. Observemos que é exatamente neste momento. Então era necessário que surgisse algo que viesse a dar essa complementaridade, para que o homem não ficasse preso a estudar os fenômenos físicos, esquecendo de uma outra realidade. Porque a partir do momento em que estes espíritos dizem a Allan Kardec que eram eles que estavam fazendo o fenômeno, que eles fazem parte, eu digo que eles como se não fôssemos nós, né? Mas que eles, porque ninguém quer ser espírito, alguém quer não. E por enquanto é bom ser alma, porque a alma é o espírito encarnado. Né? Então eles, os espíritos, como se nós não fôssemos. Mas na hora em que eles se apresentam como espíritos, há as leis naturais que regem quem está na Terra, que nós falávamos há pouco. O nosso próprio organismo, ele obedece a leis. A pressão arterial, ela deve se encontrar em uma determinada faixa. A nossa temperatura, ela deve se encontrar em um determinado ponto. Até o organismo apresenta essas leis. Nada mais lógico que se o mundo original é o mundo dos espíritos, deve haver leis que regem este ser imortal chamado espírito. E a terceira parte do livro é entregue então às leis morais, que servem para os espíritos dos dois planos da vida, para os espíritos que se encontram agora desencarnados e para as almas que são os espíritos
encarnados. De tal maneira que se o indivíduo então passa a conhecer a lei, ele não sofre ou não comete nenhuma infração. Não haverá um azulzinho com a mãozinha e a caneta para anotar a placa do perispírito e mandar a multa na próxima existência. Porque não seria inteligente que a inteligência suprema, causa primária, não desse a possibilidade do homem, que é o espírito encarnado, conhecer as leis que norteiam o universo. Porque senão ele estaria sendo no mínimo injusto, porque estaria fazendo para nós uma experiência no jogo de acerto e erro. Mas nos dá um norte. Então ele apresenta essa visão ampla, convidando a cada um de nós para estudarmos com afinco, desdobrando o que os Espíritos dizem. Quando falamos de fé, há aqueles que dizem, eu tenho fé em mim mesmo, na minha capacidade de venda, por exemplo. Há outros que apresentam a fé mística, que é aquela da religião, da transcendência. Há outros que apresentam a fé científica, que eu acredito porque a ciência disse, não deixa de ser uma fé. E aí nós iremos observar todo este conjunto. Ali, na segunda lei em que ele apresenta a lei de adoração. E aí perceberemos o destrinchar. O que nos leva então a entendermos que não cabe a figura de dizer o que é mais certo ou o que é o mais errado. Porque ela está ali, no todo, e cada um no seu local, nesta sala de aula, terá condições de interpretá-la e vivenciá-la cada um ao seu tempo. Porque se aqui há espíritas, ontem haviam católicos, ontem evangélicos, ontem ateus, protestantes, mas todos da mesma sala de aula, precisando da maturidade, da coragem, da investigação, que é o que a doutrina espírita propõe, porque ao contrário das religiões que até aquele instante vinham, observavam na ciência o inimigo, a doutrina espírita, pelo contrário, coloca-se à prova e até então não conseguiram provar absolutamente nada contrário que os espíritos disseram. Realmente é uma obra monumental. E ali iremos observar todas as leis que, quando olhamos para a sociedade, nós passamos a entender. Vale lembrar que este edifício deve ser sempre observado no encadeamento da sua estrutura. Eu não posso pegar uma lei de adoração simplesmente tirar do contexto e querer interpretá-la ao bel prazer. Os Espíritos apresentam as suas respostas, levando em consideração que o indivíduo que agora encontra-se nas leis morais compreende os princípios que estão ali no início desta inteligência suprema da causa primária e de todos os seus atributos e lições consequentes, posteriormente vindas a esse conceito. Daí não adianta. Eu gosto muito do céu e inferno, mas não estudo o livro dos Espíritos. Eu gosto muito do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não é Espiritismo. Porque nesta estrutura, Jesus também tem uma imagem completamente diferente da figura que nós conhecemos. Ou melhor, que frequentemente nós apelamos. E, obviamente, seguindo a linha de raciocínio, depois que ele fala das leis morais, nada mais lógico do que apontar o que nos aguarda na quarta parte do livro das esperanças e consolações. É exatamente essa estrutura deste novo universo que se abre. A doutrina espírita é uma doutrina que enxerga o universo e busca explicá-lo. Não está preocupado com a figura religiosa que nós conhecemos. Daí Jesus de Nazaré, quando Allan Kardec pergunta quem tem sido então apresentado como guia e modelo da humanidade, os Espíritos respondem: Jesus. Quem tem sido o Messias? Não. Quem morreu para nos salvar? Também não. Allan Kardec não pergunta nada em contextos religiosos instituídos. Ele apresenta uma nova era para a humanidade. O Jesus, por isso, torna-se redivivo na doutrina espírita, porque não são mais dogmas
que nos fazem adorar a Jesus. Porque a história da idolatria nos legou assassinatos e guerras ao longo da história inteira. Para ver quem tinha razão, para ver qual era o Deus verdadeiro, para ver qual era o Jesus ou o que Jesus mandava quando disse que eu não vim trazer a paz, mas a espada. O Jesus da doutrina espírita não exige de nós essa conduta de ficar toda hora, me permitam a palavra, e que agora, de certa forma, resgato a figura do filósofo espírita José Herculano Pires, de igrejismo, esquecendo toda esta novidade, que não é para ser levada apenas num processo de dizer que é espírita, mas como falávamos no início, apresenta uma nova era para a humanidade, porque deve representar uma nova era para o indivíduo que passa a perceber os conceitos totalmente diferentes que a doutrina espírita apresenta, genuínos. Jesus, então, agiganta-se, porque agora ele não é para nós entrarmos num processo de choro, ou de falarmos de Jesus, porque falar de Jesus, nós que viemos de outras religiões, já estamos exauridos de falar. Porque se ele é colocado como guia e modelo da humanidade, exatamente no momento em que se apresentam as leis morais, ele se torna aquele que nos dará a resposta final frente à dúvida que porventura venhamos a ter. Ao estudar, ao aprofundar os conceitos das leis morais, às vezes ficaremos meio balançados. E por que não então olhar agora para Jesus, que é o guia? Porque o guia é aquele que nos leva ao passeio em qualquer cidade. Ele nos aponta a história, que nos fala da realidade que nos cerca e que os nossos olhos atingem. Isso é um guia. É aquele que nos ajuda a não nos perdermos nos nossos próprios descaminhos. Ele vai à frente, nos alerta ao perigo, solicita que venhamos a esconder o nosso relógio nesse instante, porque passamos por um momento de dificuldade. Conhece na palma da mão a geografia da área, em especial de Jesus, da alma humana. É o ser que merece ser estudado profundamente, porque ele nos fala exatamente destas leis que estão na terceira parte de O Livro dos Espíritos. E, obviamente, a sua história versa sobre todo esse universo. Eis a obra monumental que os Espíritos apresentam a Allan Kardec naquele momento da dualidade cultura-civilização, legando para cada um de nós essa chance de sairmos desta conduta rasteira que não cabe no Espiritismo. Não adianta vir à casa espírita para ouvir palestras apenas. Não existe outro local para aprender doutrina espírita que não no livro espírita. Aqui nós lembramos conceitos, chamamos a atenção para alguns pontos de vista, ângulos, mas é preciso ler, refletir, porque encontraremos a verdade. Emmanuel Kant nos fala de duas realidades, da heteronomia e da autonomia, para que a gente venha a compreender. E como falávamos que a filosofia espírita tem raízes em todas as escolas filosóficas, é exatamente o que ela propõe ao ser. Até aquele momento, em especial, a humanidade vivia, como ainda vive hoje, em muitos pontos, a heteronomia, onde o medo impera, onde o indivíduo age pela pressão da coletividade, faz as escolhas que todo mundo faz, crê no que todo mundo crê, age igual a todo mundo age, deseja o que a maioria deseja, expõe-se nas redes sociais igual a maioria expõe-se. Isso num contexto social e também religioso,
Porque há indivíduos que são simpatizantes da doutrina, mas têm medo de romper com o passado, mesmo encontrando na doutrina espírita a lógica e a razão. E aí surgem as figuras dos espiritólicos e dos espiriélicos, que isso é o espírita católico e o espírita evangélico. Porque o medo ainda campeia. Deus vai me castigar porque eu estou dentro de um centro espírita. Não se preocupem, e aqui não vai nenhuma crítica, porque nós viemos da estrutura católica, de uma família católica. Então conhecemos isso de perto. Esse sentido da heteronomia é o que vem orientando o indivíduo ao longo da história. E observamos isso acontecendo em especial nos dias de hoje, quando olhamos a nossa sociedade e vamos centrar na figura do nosso país, onde por conta da própria forma de levar adiante as informações, vamos querendo mesclar a doutrina espírita com conteúdos ideológicos de todas as partes. Ora, se ela trouxe a grande novidade, se ela apresenta um momento de início da nova era para o ser, essas ideologias rasteiras e horizontais não cabem nela, porque ela está acima, convidando o indivíduo a não prender-se a nenhuma bandeira, mas a compreender-se como cidadão do universo e do cosmos, e estando nesta sala de aula a cumprir com a sua obrigação de espírito imortal vinculada às leis que regem todo o universo. Aquele que nós enxergamos como sendo de outro partido, seja ele qual for, de uma outra ideologia e que a ela se apega, é porque ele esqueceu de ser espírita. Porque qualquer ideologia que venha a se prender, ela é temporária, porque nós não somos daqui. Nós somos espíritos. E não há outro lado. Porque do átomo ao arcanjo, estamos todos interligados. A doutrina espírita é uma proposta de renovação social, porque quando o indivíduo assim se percebe e encontra nele a imanência de Deus, porque Deus permeia e está acima da matéria e do espírito permeando, ele sai da atitude da heteronomia e atinge a plenitude da autonomia. Ele não faz o que os outros queiram que ele faça. Ele não pensa como os outros pensam, porque ele apresenta dentro dele o conteúdo cósmico, as leis universais. Ele não enxerga pela mesma ótica. Ele não cobra, ele não exige, ele não pune, ele não castiga, porque não é dele, é da lei. Ele apenas está de passagem na terra. E assim nos apresenta Jesus no momento da mulher adúltera, que esta pressão social mandava que ele apedrejasse, e como um ser pleno, autônomo, no mais profundo sentido da palavra, lembra aqueles indivíduos que quem tivesse sem pecado, atire a primeira pedra. A autonomia, que iremos ver replicada quando dá a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Eis a figura do que a doutrina espírita representa para esta era que se abre, mas imediatamente ela deve fazer efeito na nossa intimidade. Enquanto estivermos nos arrastando do lodaçal das discussões infrutíferas e esquecendo de agir de acordo com a lei, estamos perdendo o nosso tempo sagrado neste período rápido da atual reencarnação. Esta obra, então, ela é ímpar, diferente de todos os livros sagrados da humanidade, como falávamos, apresenta a síntese de todas elas e vai além, porque nos traz conceitos que a sociedade ainda, de uma forma geral, não atingiu. No entanto, quando portadores do conhecimento, a responsabilidade que nos chega, ela é também proporcional a este saber.
o espírito Viana de Carvalho, um dos maiores, se não o maior expositor da história do espiritismo no Brasil. Através da mediunidade de Divaldo Franco, quando a doutrina espírita, em especial o Livro dos Espíritos, completava aniversário, nos traz uma página onde iremos trazer só um recorte, e diz ele, falando desta obra, o Livro dos Espíritos, granítico na sua estrutura, vem resistindo aos avanços do conhecimento e permanecerá incorruptível e insuperado diante das avançadas conquistas da atualidade. Estudá-lo para melhor esculpi-lo no imo é dever de todos aqueles que anelam pela conquista da plenitude. Divulgá-lo por todos os meios ao alcance constitui compromisso inadiável por todos aqueles que se iluminaram com a constelação estelar das luzes de que se faz portador. Respeitá-lo, mediante o estudo sério e digno, é a maneira de agradecer-lhe a existência durante esses anos, desde a sua publicação, libertando consciências e consolando corações. Aos irmãos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.